O Ministro do Turismo nega que a Câmara Municipal da Boa Vista tenha sido prejudicada devido a erros na aplicação do Fundo do Turismo feitos pela Câmara anterior. No programa Ponto por Ponto da TCV, Carlos Santos reiterou também que não acredita haver indícios de desvio de verbas na gestão do Fundo do Turismo. O governo dá. Erros procedimentais que nada têm a ver com desvio de verbas, reitera o Ministro do Turismo a propósito da polêmica sobre alegadas ilegalidades na gestão do Fundo do Turismo e diz que a mudança feita no estatuto do referido fundo a partir de 2016 explica esses erros. É que parte das verbas foram destinadas para projetos municipais e outra parte para projetos de iniciativa governamental. E na altura, várias câmaras municipais não tinham os projetos preparados, afirma. E na altura o que o Governo fez foi pedir que as câmaras apresentassem fichas de projetos para, durante o ano 2018, então preparassem os projetos. E assim foi, e foi decidido que a verba que estava cabimentada, ou que estava orçamentada para o ano 2017, a nível do Fundo de Turismo, e que destinava a cada município, seria desembolsada nesse ano. E assim fez-se para todas as câmaras. Só que, ao longo do tempo da execução dos projetos, deu-se conta que muitas câmaras acabaram por não conseguir apresentar os justificativos. E é essa a verdadeira história que está por detrás dessa situação. Portanto, quando nós dizemos que há erros procedimentais, nós estamos a dizer que nem todo o conjunto de procedimentos que está definido na lei foi de forma completamente feita e executada. Tanto na parte das câmaras, a culpa é de quem? Então vamos lá ver. Aí da parte das câmaras que apresentam os projetos, da parte das câmaras que não apresentam os justificativos, obviamente que esta é culpa da própria Câmara Municipal, que tem os seus devidos órgãos para verificar, para fiscalizar, designadamente a Assembleia Municipal. E aí o Governo não pode intervir num poder local que é um poder independente com sua autonomia. Realça que a Inspeção-Geral das Finanças e o Tribunal de Contas intervêm neste processo e diz que todos os contratos foram verificados pelo Tribunal de Contas, como manda o Código da Contratação Pública. Em relação às alegadas ilegalidades constatadas na gestão do fundo pela Câmara da Praia, então liderada por Oscar Santos, afirma o seguinte. No âmbito da leitura do relatório, nós demos contas que a Câmara da Praia também fez o seu contraditório e apresentou documentos demonstrando que havia, de facto, uma duplicação num pagamento, mas que no tempo antes da própria inspeção, a própria Câmara tinha apresentado o devido encontro de contas que fez com a empresa. Quanto à Câmara da Boa Vista, que diz que não tem estado a receber a verba que lhe cabe receber do Fundo do Turismo devido a erros de aplicação do aludido fundo feitos pela Câmara anterior, Carlos Santos sublinha que não corresponde à verdade. Nenhuma Câmara está a ser prejudicada pelos erros da aplicação das diretivas do Fundo do Turismo do passado. Ou seja, as primeiras diretivas foram aprovadas em 2017 e cobriam o período 17 a 21, que coincidiu, portanto, com o mandato das câmaras anteriores. Se assim fosse, hoje as câmaras não estariam a executar os seus projetos. E dou exemplos de muitas dessas câmaras, designadamente a Câmara da Boa Vista, que já está a executar um determinado projeto, a Câmara de São Filipe, que também está a executar os seus projetos, que já tem uma taxa de execução acima dos 80%, significa que o Fundo do Turismo não penalizou essas câmaras. A Boa Vista tem estado a receber o devido montante do Fundo do Turismo. Para receber, e está definido na lei, no estatuto que foi aprovado em 2016, as câmaras têm que apresentar projetos que são discutidos com o Conselho de Administração do Fundo, porque os projetos têm que ter alguma ligação com aquilo que se pretende a nível da sustentabilidade do turismo para poderem ser financiados. E a Boa Vista apresentou projetos? Não apresentou? Apresentou os projetos que desembocaram na assinatura de alguns contratos. Neste momento tem alguns contratos que estão em execução, desde 2023. Mas há outros projetos que ainda não apresentou e, por isso, não tem acesso aos fundos. Portanto, isto é
claro, e isto não está a acontecer só com a Câmara da Boa Vista. Há outras câmaras no país que, não apresentando projetos, não têm acesso aos fundos. A Câmara da Boa Vista fala, inclusive, em tentativa de bloqueio por parte do Governo. E eu vou lhe dizer, se houvesse tentativa de bloqueio, o Governo não poderia estar, neste momento, por exemplo, a aprovar um grande projeto para o saneamento da cidade de Salrey, orçado em 682 mil contos. Mas aquilo que está disponível, que ainda não foi utilizado pela Câmara da Boa Vista a nível do Fundo do Turismo, ou seja, verba ali ainda disponível, e no Fundo do Ambiente, tudo isto totalizado é cerca de 1 milhão de contos que está disponível para a Câmara, para o município da Boa Vista. Entretanto, diz que os erros de procedimento na aplicação do Fundo do Turismo estão a ser reparados, mas acrescenta que se o Ministério Público entender que alguns desses erros são passíveis de serem punidos, que a justiça seja feita.